devocional de 11 de maio. A oração e as Escrituras. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel 9, versos 1, 4, 5 e 6. Quando observamos a atual geração de evangélicos e sua relação com a oração, ficamos com a impressão de que é uma geração que ora muito e fervorosamente. No entanto, em nossos dias, parece que mais grave do que a falta de oração é a atitude e o conteúdo antibíblicos na oração. Não é tanto que falte oração, está faltando Bíblia na oração. A maior parte das orações multiplicadas tornam-se inócuas e às vezes até abomináveis, porque a atitude, a perspectiva e as súplicas, não obedecendo o modo como Deus nos instrui a buscá-lo, acabam desonrando-o e desonrando sua palavra. Muitas orações têm sido esvaziadas da verdade das Escrituras para se tornarem vãs repetições, ignorando a advertência de nosso Senhor em Mateus capítulo 6, verso 7. Seguindo nossa tradição protestante, condenamos a reza, mas muitos de nós adotam mantras igualmente antibíblicos, travestidos de jargões evangélicos, incorrendo no mesmo pecado dos pagãos. À nossa geração egocêntrica e hedonista se aplica a repreensão do Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Precisamos compreender que, ainda que devamos reconhecer que não sabemos orar como convém e dependamos do auxílio do Espírito em nossa fraqueza, não somos dispensados do dever de aprender a orar. Portanto, vós orareis assim. Não é por falta de orientação bíblica que nossa geração falha em sua vida de oração. Há diversas passagens nas quais o Senhor Deus nos ensina a orar, seja por ensinamentos diretos, seja pelos inúmeros exemplos deixados pelos pais. Para citar apenas um, Daniel se nos apresenta como um bom exemplo. Neste capítulo 9, temos uma longa oração de confissão nacional, da qual alguns fatos são dignos da nossa atenção. E o primeiro deles é que as Escrituras motivaram a oração de Daniel. No verso 1, o profeta ressalta que sua oração foi motivada pela oração ou pela leitura do profeta Jeremias. Ele está citando o capítulo 29, onde aquele profeta anuncia o tempo do cativeiro babilônico. O fato de que Daniel lia as Escrituras é tanto mais significativo quando consideramos que ele tinha a inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel teve sonhos e visões de alcance jamais igualado por qualquer profeta do Antigo Testamento. No entanto, esse servo do reino jamais abandonou sua Bíblia. Foi nela que ele buscou a resposta para suas perplexidades, e foi nas promessas dadas por boca de Jeremias que ele encontrou motivação para orar. Se mesmo tendo o dom da interpretação dos sonhos e visões, Daniel considerava as Escrituras como a regra de fé e prática, ao ponto de não abandonar sua leitura, muito mais nós, agora que a Escritura já está completa e a revelação nela encerrada. Esta verdade deveria ser considerada, sobretudo por aqueles que correm atrás de visões e sonhos, como guia de orientação da sua vida, bem como aqueles que alegam tê-los. Em segundo lugar, verificamos que as Escrituras conduziram a oração de Daniel. Sua oração está recheada de citações tanto de Jeremias 29, como da lei de Moisés, especialmente Deuteronômio 28. Foi pelas Escrituras que o Senhor Deus deu a Daniel uma perspectiva correta do contexto em que vivia, permitindo-lhe orar pelas coisas certas. Ler e meditar nas Escrituras o levaram, por um lado, a crer na misericórdia e na fidelidade de Deus para cumprir suas promessas de restauração e, por outro lado, a reconhecer a responsabilidade de Judá e a necessidade de arrependimento
como condição da restauração prometida. Portanto, é à luz das Escrituras que ele contempla a condição de exilado e é à luz das Escrituras que ele ora. Desse modo, se as Escrituras são a palavra de Deus, não é a oração de Daniel que move os céus, como diriam alguns, mas os céus é que movem a oração de Daniel. Daniel já tinha tido uma visão do triunfo do reino de Deus sobre os reinos do mundo, no capítulo 2, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor. Também já tinha visto o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu para receber do Pai domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, cujo domínio é domínio eterno, que não passará, e cujo reino jamais será destruído, como está escrito em Daniel 7, versos 13 e 14. Por isso ele orou na perspectiva de que o reino de Deus prometido fosse instaurado entre os homens. Sua oração reflete, portanto, o que Cristo em seus dias terrenos ensinou seus discípulos a pedir na oração dominical em Mateus 6, de 9 a 15. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Além disso, ao interceder pelos pecados do seu povo, Daniel se apresenta a nós como um tipo do justo sofredor e do intercessor do povo de Deus. Esse padrão foi cumprido por Cristo. Assim, Daniel reflete imperfeitamente um padrão que se revela perfeitamente em Cristo. Em seus dias terrenos, nosso Senhor nos ensinou a orar, não apenas com suas palavras, nós também o vemos orar, especialmente no Getsêmani, no mesmo padrão. Ele veio para cumprir as Escrituras, de acordo com as quais ele ora ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Daniel é um exemplo imperfeito. Cristo é nosso modelo perfeito de oração. Se nós observarmos, perceberemos que as orações de nosso Senhor, registradas nos Evangelhos, eram impregnadas das Escrituras. Muitas derrotas sofridas no dia mau acontecem porque oramos segundo o nosso próprio coração e não segundo o coração de Deus revelado na sua palavra. Quando enfrentamos um problema, seja fruto de uma adversidade, seja como resultado da oposição do império das trevas, devemos mortificar nossa tendência a orar segundo nossa própria perspectiva, quando devíamos correr antes para as Escrituras com espírito de oração, na expectativa de que o Senhor Deus nos dê a perspectiva dele. É por isso que Cristo nos ordenou em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.